O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia nos ajuda a rezar ainda mais sobre a Eucaristia e o pão vivo descido do céu. Na semana passada, rezamos sobre a multiplicação dos pães, onde a multidão ali perto de Jesus, muita gente veio escutá-lo, buscando milagres, e o Senhor multiplicou os pães e os peixes para que aquele povo tivesse o que comer. E no Evangelho de São João, que estamos refletindo, que continua então essa caminhada, que é o capítulo 6, o Senhor então continua refletindo e rezando e trazendo um significado ainda maior para o povo. Porque aquele milagre que Jesus havia feito chamou muita atenção. E claro, o povo então com fome foi atrás do Senhor. Esse milagre tão grande, esse sinal tão forte, fez com que o povo percebesse e olhasse: olha, há algo diferente de fato neste homem de Nazaré. Ele multiplicou os pães e tem realizado muitos sinais. E o povo começou a enxergar e olhar Jesus como um grande profeta, e começando a compará-lo com Moisés. E para que o povo judeu pudesse fazer isso, é porque realmente eles estavam encantados com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, como um profeta de Deus, como um sinal de Deus. Mas o povo agora foi atrás de Jesus aqui, não por causa de Jesus, mas porque aquilo que Jesus tinha oferecido, que era o pão, o alimento do corpo de fato. E é claro, iam atrás porque é fácil encontrar o pão dessa forma. Então realmente vão atrás de Jesus, esperando que ele multiplicasse mais pães e mais pães, e peixes. E o povo, todos aqueles então que acompanhassem aquele profeta, como foi com Moisés, sempre teriam o alimento. Assim como vimos na primeira leitura, que o povo caminhando no deserto, Deus mandou o maná descido do céu, e por muito e muito tempo aquele maná continuou sendo enviado, e Moisés pedindo a Deus, e Deus mandando por muitos e muitos anos aquele maná, aquele alimento para o povo. Eles esperavam então que com Jesus acontecesse a mesma coisa, que Jesus sempre multiplicasse os pães para que eles pudessem comer. Um pouco desse contexto para entendermos o que está aqui. Mas Jesus, ele
sempre de uma forma muito pedagógica e muito clara, vai tentar ensinar o povo e mostrar ao povo o verdadeiro significado. E Jesus então vem conversando com o povo, como vimos no Evangelho, fazendo com que o povo entenda o verdadeiro sentido da sua presença em nosso meio. E quer mostrar ao povo que ele não é um simples profeta, que ele é muito mais do que um profeta. Ele é Deus presente em nosso meio. Ele é o nosso Salvador, que traz a misericórdia e a compaixão a cada um de nós. Primeiramente, Jesus, quando vê toda aquela multidão e todo o povo que ali está, Jesus diz: olha, você se lembra de Moisés, de fato, que mandou o maná do deserto, no deserto, e alimentou o povo, libertou o povo da escravidão e trouxe o alimento para todos. E aí Jesus diz: olha, mas este pão que alimenta o nosso corpo, isto acaba, porque também o nosso corpo é perecível. E estamos aqui caminhando neste mundo, mas nós somos, na verdade, seres para a eternidade. O nosso lugar é o céu. Estamos aqui caminhando, peregrinos ainda, mas é o céu que precisamos buscar. Esta é a nossa meta de fato. E este pão que Moisés mandou, que Deus mandou através de Moisés, ele alimenta o nosso corpo, sim, mas esse corpo também é perecível, como já disse. E comemos hoje, amanhã de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E de fato precisamos deste alimento. É interessante que ao passar, ficar um pouquinho sem comer, nós já começamos a ficar fracos, não é mesmo? Quem tem diabetes, por exemplo, e sei muito bem como é que é isso, um pouquinho que a gente começa a ficar sem comer, tem um tempo menor, começa a dar aquela tremedeira, né? Começa a ficar meio assim, uma fraqueza. Ficamos assim, de fato, quando não alimentamos o nosso corpo. Mas aí Jesus dá um passo a mais e diz: olha, Moisés mandou o pão que alimenta este corpo, mas eu dou um alimento agora que alimenta a alma, que é o pão vivo descido do céu. E este pão é muito mais importante, muito mais forte, porque nos alimenta por dentro. Alimenta o nosso ser, a nossa essência, a nossa vida, e nos dá força e nos fortalece. Esse pão vivo descido do céu, esse pão que nos alimenta, alimenta a nossa alma. E como costumo dizer para as crianças na primeira Eucaristia, de fato, a nossa alma precisa ser alimentada por Deus. Precisa ser alimentada pelo nosso Senhor, porque senão fraquejamos e não temos força para dar um passo sequer. Sem Deus não somos nada. E é este alimento que nos sustenta, que sustenta a nossa alma, que nos alimenta, é que vai nos conduzir e nos levar para o céu. Ele é a verdadeira bebida, a verdadeira comida, porque nós temos sede e fome de Deus. E somente Deus pode nos alimentar, somente Deus pode nos sustentar. E o povo diz então, esse pão vivo que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, nós queremos experimentar deste pão, nós queremos comer deste pão. Jesus, nos dê deste pão. E aí Jesus encerra o seu ensinamento ao povo dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o verdadeiro alimento para vocês. E é claro, o povo assusta ao entender tudo isso, mas como assim você é o pão vivo descido do céu? E o Senhor reforça dizendo: sim, quem come a minha carne, bebe meu sangue e permanece em mim, terá a vida eterna. E esta graça que nós temos aqui de celebrar a Eucaristia, de receber esse pão vivo descido do céu, de alimentar a nossa alma, a nossa vida, esse Senhor que nos fortalece e nos conduz. Temos essa graça tão grande, tão abundante, de poder nos aproximarmos da ceia do Senhor e comungar, receber o Senhor, rezar com o Senhor, estar com o Senhor. Mesmo aqueles que por um motivo ou outro não podem comungar, podem se aproximar desta ceia e aurir do Senhor, tirar do Senhor a força para a vida. O que o Senhor quer nos mostrar, que Ele mostrou àquele povo e quer mostrar a cada um de nós, é que nós precisamos de Deus. É isso, em resumo, bem simploriamente. Precisamos do Senhor. Assim como alimentamos o nosso corpo com o alimento, a carne, o pão, a comida, a água, precisamos alimentar a nossa alma de Deus.
Eu sei que às vezes temos tantas coisas, correrias, dificuldades, e vamos deixando Deus de lado, vamos esquecendo de alimentar a nossa alma, alimentamos o nosso corpo, buscamos outras coisas, alimentamos o nosso ego, fazemos isso e tudo, mas esquecemos que o principal de tudo é o nosso coração, é a nossa vida. E o nosso coração, esta força só podemos tirar do Senhor. Não é outra coisa que irá nos preencher. Como diz os apóstolos ao Senhor, a quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna. Não podemos buscar outra força, senão em Deus. Que possamos trazer isso a nós, em nosso coração. Você, pai, mãe, que você possa levar isso aos seus filhos e mostrar onde está o verdadeiro alimento. Que você possa ser sinal para o outro, que possa apontar para Jesus e dizer, olha, se está fraco, se está cansado, se precisa de força, se precisa alimentar-se de fato, aponte para o Senhor. É Ele que nos sustenta de fato. Busquemos em Deus dessa graça, busquemos no Senhor esta força. Às vezes buscamos outras forças em pessoas, em isso, em aquilo, em gurus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo é perecível. Tudo passa, só Deus não passa. Lembre-se disso, só o eterno pode sustentar a nossa fome de eternidade. Só o eterno pode sustentar a nossa fome de eternidade. Por isso, busque na eternidade, em Deus, no pão vivo descido do céu, o alimento para a nossa vida, para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos, para os seus projetos. Lembre-se, só o eterno pode alimentar a nossa eternidade. Amém. Amém. Confiantes nesse Deus